Boa tarde, muito boa tarde a todos. Sejam muitíssimo bem-vindos de volta. Eu não falei que a gente tinha um encontro marcado às 14 horas? Você que está aqui com a gente desde de manhã, já chega junto de novo. Pessoal que está chegando agora, bem-vindos também. Eu vou contar para vocês o que a gente vai ter nessa tarde super especial do dia D do Movimento Inova. Olha, fica ligado aí para você não perder. A gente vai ter agora oficina Mão na Massa, vamos ter Minecraft de papel com a Microsoft, projeto de vida com o Instituto Proa, vamos ter palestra sobre feira de ciências com a Coped, oficina de criação de objetos com coisas que a gente tem na nossa casa, vamos falar um pouquinho sobre projeto de eletiva, a Anne Gabriele do Now United vai estar aqui com a gente também mais tarde, o Instituto Palavra Aberta também marca presença, a gente vai falar também sobre um assunto que interessa a todos, que é o mercado de trabalho, e vai ter muita coisa legal ainda para rolar na nossa tarde. Vamos ficar juntos? Para abrir, então, muito bem os trabalhos da tarde de hoje, eu vou apresentar uma oficina que vai ser ministrada pela professora Débora Garofalo. A professora Débora é assessora de tecnologia da Secretaria de Educação do nosso estado e a gente vai contar para mediar essa palestra da professora, essa oficina, com a presença do Carlos Magno Sampaio. Vamos iniciar? É com você, Débora. Obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos. Que alegria estar aqui no dia D do Movimento Inova. Eu sou meio suspeita para falar, porque eu curto demais ter esse momento mão na massa com vocês. Então, quero já convidar professores, alunos a vir com a gente nessa oficina. Mas antes, eu quero apresentar o meu colega que está aqui, o professor Magno. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse dia tão importante, né, Débora? Eu vou estar aqui para mediar e a gente vai ter muita coisa boa aí para fazer nessa oficina. Vamos sim. E para começarmos, então, o nosso tema hoje é Cultura Maker. Já falei algumas vezes aqui sobre esse tema, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais, vamos colocar a mão na massa e quero fazer vocês imaginarem, então, o que pode tornar esse papelão aqui, olha, que está nas minhas mãos. O que será que a gente pode construir, então, um objeto a partir do nada, com apenas um pedaço de papelão? Hoje esse vai ser o nosso desafio. E antes de começar, eu também queria mandar um grande beijo para um aluno que tem me escrito assim constantemente, o Otávio Camargo. Ele é um aluno do 6º ano. Otávio, prometeu que ia falar o seu nome aqui, então estou cumprindo a minha promessa. Então vamos lá, vamos deixar a preguiça de lado, né? Temos uma tarde linda pela frente, uma tarde mão na massa, e vamos começar então falando sobre Cultura Maker. Vocês já ouviram falar no Automatos? O que você acha, professor? Será que eles conhecem esse termo? Eu acho que o termo pode não soar tão familiar, mas a ideia, eu acho que está na cabeça deles aí. Tem muita gente já se deparou e deve saber o que é, sim. Verdade. E para a gente poder, então, começar a falar um pouco sobre esse assunto, o que é essa tal de cultura maker? Vamos descobrir juntos com um vídeo do artista Marcelo Taz? Põe aí na tela para nós, por favor. Tá gravando aí? Eu comecei a minha vida profissional no auge do punk. Só não entrei no movimento porque me faltavam recursos capilares para o moicano. O punk era anarquista, anticonsumista, as bandas faziam seus próprios discos e até os fãs faziam as revistas sobre o movimento, os fanzines. Era a cultura do faça você mesmo. Maker vem do inglês to make, fazer. É o cara que faz alguma coisa, é um fazedor, um criador. O nome foi popularizado por um cara chamado Dale Dougherty, que criou em 2005 a revista Make. Em 2006, no ano seguinte, o Dale organizou a primeira Maker Fair, a Feira dos Fazedores. Foi nela que começou a se falar de vez da cultura maker. É a cultura do se vira, vai lá e faz. Se a gente imaginar a cultura maker como uma mesa, os pés da mesa são 4. Criatividade. Criar com as próprias mãos. Originalidade. O negócio é ter a ideia e botar a mão na massa.
Colaboração, conceito fundamental da cultura maker. Todo mundo trabalha junto, em rede, mesmo quando está sozinho. Você pode pegar uma ideia que já foi criada, puxar ela da rede, renovar a ideia, recriar, fazer uma coisa nova e colocar aberto de novo para que outros possam utilizar a sua ideia. É o conceito do open source. Tudo é feito em colaboração, inclusive em equipes que trabalham juntas, de carne e osso, construindo as coisas em colaboração. Terceiro pé, sustentabilidade. A cultura que evita o desperdício. Saber usar os recursos que estão disponíveis, sem desperdício. Sustentabilidade. Escalabilidade. Na cultura maker, tudo que é criado pode ser replicado, multiplicado, ganhar escala, gastando pouco. A primeira Maker Faire, aquela de 2006, atraiu 20 mil pessoas. Muita gente, hein? Em 2017, aconteceram 221 feiras em 45 países diferentes do mundo. Já teve feira maker até na Casa Branca, com a presença de Barack Obama. Em 2017, mais de 1,5 milhão de pessoas visitaram uma feira maker. As feiras são os ambientes onde makers de vários lugares se encontram e mostram invenções uns para os outros. Mas no dia a dia, eles se encontram no Maker Space. É um lugar aberto, colaborativo, onde o maker pode criar e desenvolver os seus protótipos. Desde 2001, um professor do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, atraiu alunos de várias áreas e criou um novo conceito, o Fab Lab. O Fab Lab, como o nome sugere, é uma rede internacional de laboratórios de fabricação. O primeiro Fab Lab fora do MIT foi criado na Índia, em 2002, na cidade de Pabal. No Brasil, já existem 52 Fab Labs. E em todo o mundo já são mais de 1.300 Fab Labs em mais de 100 países. Como que a gente pode ver o crescimento da cultura maker? Através de alguns fatos. Vamos ver. Ao longo do tempo, as ferramentas da cultura maker foram ficando mais acessíveis. A impressora 3D, elemento fundamental da cultura maker, foi criada por um americano chamado Chuck Hull, em 1984. Em 2011, uma boa impressora 3D custava $50 mil. Em 2014, várias patentes de algumas impressoras 3D expiraram e o preço despencou para $5 mil. Esses preços continuam caindo e hoje uma boa impressora 3D custa em torno de $1.800. Com uma impressora 3D, você tem uma fábrica em casa que pode construir qualquer coisa, algo inimaginável alguns anos atrás. É uma máquina que converte arquivos digitais em objetos de plástico ou metal. Outro equipamento fundamental num makerspace é a cortadora laser. É uma máquina que corta placas de metal, madeira ou plástico com muita precisão. Comparada com a impressora 3D, é uma tecnologia assim muito antiga. E olha, cultura maker não é só impressora 3D e cortadora laser. Todas as ferramentas anteriores também estão no Makerspace. Estou falando aqui de serrote, martelo, serra tico-tico, furadeira, todo tipo de ferramenta para ajudar você a botar a mão na massa, fazer a sua ideia virar realidade, virar uma coisa. Mas o principal num laboratório são os makers, os caras que têm as ideias e a transformam em realidade. A cultura maker é a nova revolução industrial. Quem diz isso é o Chris Anderson, físico e autor do clássico Long Tail, cauda longa. Ele diz que o poder saiu das indústrias e foi para a mão do consumidor, a sua mão. Quem tiver acesso a impressoras 3D e cortadoras a laser, que estão cada vez mais acessíveis, pode criar e tornar realidade qualquer coisa. A ideia é a seguinte: em vez de comprar um produto, você pode fazer um download e imprimir o produto na sua casa ou num makerspace. E detalhe, sem pagar nada, porque na cultura maker tudo é open source, tudo é aberto.
sem direitos autorais. É o auge do faça você mesmo. É um movimento revolucionário. A cultura maker é punk. Curtiu? Deixa um joinha, se inscreva para saber dos próximos. Eu agradeço a ESE, Escola Superior de Empreendedorismo do Sebrae São Paulo, que apoia este canal e colabora com o conteúdo. Valeu! Muito legal conhecer sobre a cultura maker e o que ela tem a ver hoje com a nossa oficina. Tudo. Porque nós vamos colocar literalmente a mão na massa, né, professor Magno, para construir um objeto. É isso aí. E já tem um pessoal aqui super animado, tem um pessoal que tem um pouquinho de dúvida. O que é isso? Isso aqui é uma oficina onde a Débora vai ensinar a gente algumas coisas bem legais que ela já falou várias vezes, mão na massa, né, professora? É isso mesmo. Hoje nós vamos ter a oportunidade de colocar a mão na massa aqui, de construir, então, com um papelão e um pedaço de arame ou um clips, um objeto muito bacana. Trata-se de um automato. E aí, você sabe o que é um automato? Professores, estudantes, nos escrevam no chat, conte para nós o que é um automato. Professor Magno, que tal agora você falar um pouquinho para a gente sobre aquele objeto que você trouxe especial para a nossa oficina hoje? Então, legal, Débora. Eu trouxe aqui, como a gente vai falar várias vezes isso, né? Quando a gente fala dessas coisas do movimento maker e tal, a gente fala muito de tecnologia, fala muito de ciência, também fala muito de física. Aí eu trouxe um brinquedo aqui, na verdade, é um brinquedo mesmo, muito antigo. Ó, ele funciona com um pêndulo que tem aqui embaixo. Tem um pêndulo aqui embaixo, essa bola que tem aqui embaixo, olha. Ela está amarrada num sistema que tem umas galinhas aqui, que funcionam como mais ou menos uma alavanca e um pêndulo, né? E aí, quando você movimenta aqui, elas fingem um movimento, imitando realmente o movimento aí das galinhas bicando. Quer dizer, isso aqui tem tudo a ver com a brincadeira, a oficina que a gente está fazendo hoje aí, né? Que é colocar movimento, e a gente vai fazer isso com material reciclável, né, professora? É isso mesmo. Esse é um dos princípios da cultura maker, é a gente poder trabalhar com materiais acessíveis, ou seja, sem precisar sair de casa nesse momento tão delicado a todos. E um pouco desse objeto que o professor Magno nos contou aqui, nos mostrou, nos apresentou, um pouquinho tem a ver com automato. Vocês sabiam que o automato ele já era algo muito conhecido no século XV? Olha só, nós tivemos pintores famosos que também foram um grande inventor, como Leonardo da Vinci, que já falava dos automatos. E o automato tem alguma coisa muito próxima de robô. Então, um pouquinho desse automato nós vamos conhecer agora. Vamos lá entender um pouco do que é essa palavra. Essa palavra automato, ela vem do grego e significa agindo por vontade própria. É uma máquina ou robô que se opera de maneira automática. Olha que coisa incrível, né? Nós vimos, então, com o professor Magno, uma réplica disso, de um automato, de uma máquina que se move sozinha, no caso é um brinquedo. E é um pouco desse conceito que nós vamos trazer aqui para o nosso mão na massa, que nós vamos construir. Vai pegando aí os seus objetos, separando o seu papelão, separando seu pedaço de clipes, deixando sua cola do lado, para que vocês possam, nesse dia de hoje, colocar a mão na massa. E professores também estão super convidados conosco a interagir e a construir, então, o objeto mão na massa. Professores, temos aí, eles colocaram no chat, eles conseguiram adivinhar o que era a palavra automato? Conseguiram sim, Pro. E eu vou começar com a professora aqui. Gisele escreveu máquina com determinados movimentos. Tem muita gente que falou assim, automatização, é uma coisa automática. A Tayane, por exemplo, ela escreveu automato é uma máquina. O João Pedro disse que é um aparelho com aparência humana. Tá mais ou menos, está por aí mesmo. Eu gostei desse daqui, ó. Vê o que você acha, Débora. O Samuel, ele escreveu que é o avô dos robôs, que dá para simular movimento de cavalos, animais e tal. Legal essa condição, muito bacana, muito bacana. E entender exatamente, Samuel, como funciona faz toda a diferença para a gente construir outros objetos. E é por isso que hoje nós vamos trabalhar, então, essa cultura do faça você mesmo, aliando a isso ao automato. Bom, e para
para que ele funcione, então, a gente precisa entender alguns conceitos. Coloca aí na tela para mim, por favor. Para que ele possa funcionar, então, dessa maneira autônoma que nós comentamos aqui, o projeto ele precisa possuir uma engrenagem e ou uma alavanca. É isso que vai justamente ter a graça desse objeto e fazer ele funcionar. Então, preparados agora, nada mais de conversa. Chegou o momento da gente colocar a mão na massa, poder experimentar e justamente vivenciar a construção de um objeto do zero. Então, para isso, peguem o papelão de vocês. A todo momento, vocês podem interagir. O professor Magno vai estar ali acompanhando e, a qualquer momento, também vai conversando comigo. Bom, nós vamos construir hoje um automato, então, de um passarinho. Já que é sexta-feira, nós vamos construir, vamos deixar o final de semana mais alegre. E, para isso, então, eu fiz um molde, né? Porque a cultura maker, ela mistura justamente essas diversas áreas do conhecimento, como até o professor Magno comentou. A física, a matemática, mas a artes também, né? Se você tiver um tempo depois, faça uma finalização no seu passarinho, realmente traga um colorido para ele. O nosso ele vai realmente, por ser oficina e por ser aqui ao vivo, ele vai, então, ser de papelão, mas depois vocês podem, então, colorir, pintar, se divertir. Então, fiz aqui um molde de um passarinho, né? E como o nosso tempo aqui ele é bem curto hoje, né, professor? Eu já meio que deixei ele prontinho, então. Eu fiz esse primeiro molde, ele está aqui na minha mão. E aí, então, eu fiz... já risquei ele aqui no papelão para que a gente possa fazer. Façam do jeito que vocês quiserem, né? Identifiquem, imaginem, criem esse passarinho na cabeça de vocês. Uma coisa importante que ele precisa ter, justamente, é a asa, né? Para que ele possa, então, ganhar um certo movimento. E é esse movimento, então, que ele vai ganhar, que a gente vai fazer funcionar aqui, utilizando, então, essa técnica do automato. Tudo bem? Bom, o que eu fiz? Eu já deixei pronto aqui e eu vou começar a recortar. Então, vocês podem interagindo conosco, falar se entenderam o que é para fazer. Faço, então, primeiro o molde do passarinho e o segundo molde dessa asa. Enquanto eu vou recortando, vocês vão interagindo conosco aí no chat. Temos alguma questão aí, professor? Eu tô lendo aqui que tem algumas pessoas que não têm um material preparado. Não tem problema, dá para você improvisar aí alguma coisa que você tenha em casa, ou então você pode fazer as anotações das coisas e tudo mais que nós vamos falar aqui e montar, e aí depois quando você pode providenciar. Alguma coisa você deve ter. Aqui tem muita gente que colocou, assim, a Maria Eduardo colocou, eu adoro esse tipo de aula, gosto de fazer pinturas e tal. Mas tem muita gente falando que não tem papelão, mas é o que eu disse. Não tem problema. Você pode improvisar aí um material que você, caso tenha em casa, ou então você anota aí as coisas para você depois montar. Se não tiver um papelão, pode usar um papel um pouco mais duro, né? Não tem problema. Ou realmente, como o professor Magno disse, acompanhar aqui as nossas aulas e depois entender como é que funciona e depois reproduzir quando, no momento exato, vocês tiverem esse material. Tá bom? Não é para sair de casa, não é para providenciar fora, né? É para realmente usar a criatividade. E, de repente, vocês podem até criar com outros materiais que nós também não estamos imaginando nesse momento. E aí vai existir um momento para a gente compartilhar tudo isso também. Não fiquem preocupados. Agora tem um pessoal que está lamentando. Puxa, eu queria... eu vou dar uma ideia aqui. De repente, você pode fazer, sabe o quê? Você pode pegar várias folhas que você tem aí em casa, de papel sulfite, jornal, revista e tudo mais, colar, né, professora? Colar uma folha na outra para ficar um pouco mais firme, ter um pouco mais de consistência, e aí partir já para a mão à massa. Exatamente, professor, porque um dos princípios da cultura maker é justamente isso, você criar, inovar, como a gente assistiu no vídeo do Marcelo Taz. Bom, já fiz aqui, então, meus passarinhos, eles estão aqui prontos. Eu vou mexer com um material que ele requer um certo cuidado, trata-se da cola quente.
Então, eu já vou começar a esquentá-la, mas quem for utilizar esse material em casa, tenha todo cuidado. Não tem problema. Ah, professor, eu não tenho cola quente. Gente, pode usar a cola branca normal, não tem problema. A única diferença é que ela vai demorar um pouco mais para secar. E como aqui é uma oficina, então, a gente está utilizando esse material para uma secagem mais rápida. Mas tudo bem também, se não tiver, só vai levar um pouquinho mais de tempo. Feito isso, nós vamos fazer a base de sustentação do passarinho, então. Então, para isso, eu utilizei a régua. Olha lá os conceitos de matemática e os professores de matemática felizes aí. Um bom momento para a gente trabalhar também, então, com medidas. Geometria, né, Débora? Exatamente, trabalhar com geometria, professor. com proporção. Aí tem muitas coisas. E nos relembra também alguma coisa que o Tass nos disse, que essas construções são interessantes da gente fazer coletivamente. Então, a busca por solução, pergunta aí para alguém da sua casa, se de repente tem uma ideia de fazer. Desculpa, eu não consegui anotar aqui quem falou isso, mas perguntou assim, posso usar a folha de um caderno velho que eu não estou mais usando? Pode, você pode improvisar aí. Teve uma outra pessoa aqui que perguntou, acho que foi a Gabriela, perguntou se pode fazer com cartolina. Claro que pode, é improvisar. É essa que é a ideia, né, Débora? Isso mesmo. Então, para isso, eu vou pegar aqui e fiz um retângulo, né? Que ele tem a dimensão de 24 centímetros por aproximadamente 8 centímetros. Tudo bem? Ele é um retângulo, eu também vou iniciar aqui o corte dele. Ele vai ser a base da onde nós vamos fixar esse passarinho. Tudo bem? Então, guardem essa medida aí, 24 por 9 centímetros. Tudo bem? E vão interagindo conosco, vão tirando as dúvidas, professores também, se tiverem alguma dúvida, por favor, esse é o momento para colocarmos a mão na massa, vivenciarmos uma atividade diferenciada, nessa sexta-feira um pouco fria aqui na cidade de São Paulo, mas não só na cidade, no estado inteiro de São Paulo, um período de inverno. Vamos aquecer os corações, então, com o nosso passarinho, né, professor? Com certeza. Quer dizer que nós fizemos aí o molde do passarinho, ele pode ser improvisado também, não precisa seguir exatamente, né, as asas, né, 2 asinhas, e agora é o suporte, né, Débora? Exatamente. 24 por 8. 24 por 8 a medida. Por 8 centímetros. Por 8 centímetros. Vamos lá. Muito bem. Feito isso, então, vou novamente aqui pegar a régua e vou fazer 2 abas que vão sustentar as asas do nosso passarinho. Então, essas abas, elas vão ter em torno de 1,5 centímetro a 2 centímetros, tá? Por 10 centímetros de altura. E aí eu também vou cortar esse molde. Então, a sustentação do passarinho. Daqui a pouco a gente vai começar a montar e vocês vão conseguir entender direitinho, então, por que nós estamos fazendo tantos moldes aqui. O legal é entender mesmo, é participar, é compreender esse passo a passo para que depois vocês possam replicar. Essa também é uma característica importante, né? A replicação, quando a gente faz alguma construção, assim, alguma montagem assim, compartilhada de alguma ideia legal de automatizar, né? De fazer uma maquininha, um brinquedinho, é importante sempre ter em mente esse aspecto da replicação, né, Débora? Sim, muito importante, professor. Exatamente isso é uma das propostas da Cultura Maker, a gente fazer os objetos e a gente compartilhar de maneira livre para que outras pessoas possam pegar aquele projeto, aperfeiçoar e fazer da sua maneira, tá? É importante só sempre dar os créditos, né? Isso é fundamental. Bom, finalizamos essa parte, então, e vamos, então, agora começar a construção do nosso passarinho. Como eu disse, então, a gente vai iniciar pela nossa base, né? Já cortei ela aqui. E agora, então, nós vamos fazer uma divisão dela. O papelão, ele é um material um pouquinho mais duro. Então, nós vamos começar a dobrar, para que a gente possa fazer, então, esse suporte. Hora de usar um pouquinho da força aí, para poder dobrar esse material, tá?
Olha lá. Aqui, então, eu já tenho a minha base. E aí, depois, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pedaço daquilo que sobrou para justamente a gente praticar a sustentabilidade. Não adianta só falar de ações sustentáveis, nós também devemos praticá-las, né? Então, devemos fazer a nossa parte, cuidar do meio ambiente, reutilizar, utilizar materiais que não necessariamente precisam ser jogados fora. E aí, depois, então, ó, a gente vem aqui e faz, e cola aqui, então, para fazer essa base, tá bom? Para ela ficar durinha. E aí, então, agora que eu fiz isso, eu vou abrir novamente aqui e vou fazer duas marcações. Uma de um lado e a outra do outro. E vou deixar esse meio aqui livre, porque o meio é onde vai ficar o nosso passarinho, nós vamos fixar. E essa outra parte, eu vou utilizar um estilete. Ah, professora, eu também não tenho estilete. Não tem problema, tá? Você pode vir aqui, olha, pegar um palito de dente, pegar a ponta da tesoura, claro, com todo o cuidado necessário. É importante refrisar, né, frisar isso para vocês. A gente está mexendo com materiais de corte, como cola quente, são materiais perigosos, tenham cuidado, mas vocês poderiam também vir aqui e fazer um furinho, ó. Uma ponte aguda, olha, ele faz um furinho aqui no papel. No caso, até porque nós estamos numa oficina, eu preciso mostrar para vocês, eu vou fazer realmente eu vou abrir com estilete aqui, então, um pedaço, tá bom? Mas também com cuidado para não machucar. Estilete, a gente não precisa fazer isso para abrir, né? Basta abrir só um pedacinho, que aí já é o suficiente. Ah, não tenho. Utilize a tesoura, não tem problema nenhum. Para que isso, professora? É onde vai passar a asa do passarinho que nós criamos, tá? Temos alguma dúvida, professor? A Elisandra falou aqui que ela fez, mas não ficou tão bonito que nem o seu. Aí me lembrou uma coisa que é importante a gente levar até para o conceito científico. A gente, quando faz uma experiência assim, a gente tenta melhorar sempre um pouquinho mais, pesquisando, analisando. E o modelo que a gente está fazendo aqui, ele pode ser melhorado muito, né, Débora? Com certeza. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a primeira vez, ver, de repente, qual é as possibilidades desse brinquedo, desse instrumento que a gente está fazendo e ir melhorando sempre. É isso que a gente tem que fazer. Então, é aperfeiçoar, né? Acho que essa palavra é legal a gente frisar, né, Débora? Aperfeiçoar os modelos das coisas, melhorando sempre. Com certeza, até para que a gente possa construir outros objetos, eu sempre falo que o erro faz parte do processo, professor. É isso aí. E é super importante a gente errar para que a gente realmente possa aprender. Olha só, para dar uma sustentação um pouco melhor aqui, eu vou realmente fechar atrás da caixa e, para isso, então, eu vou fazer meio que a olho mesmo aqui, mas depois eu falo para vocês qual seria a medida certa, né? A medida varia, então, de acordo realmente com o tamanho da caixinha que vocês estão reproduzindo aí. É só para dar uma sustentação maior, tá bom? E eles estão animados aí em casa, professor, como nós estamos aqui? O pessoal aqui parece que tem muitos aqui que estão montando. Agora, alguns parou aquela reclamação de que não tinha o material. Acho que o pessoal colocou a mão na massa, pelo menos. Aqui é o que está aparecendo. Mas tem gente ainda reclamando, puxa, não tem o material, que nem a Luane escreveu, não tem o material, mas depois eu vou fazer. Ela escreveu, tá legal, Luane. Isso a Yara mesmo. perguntou se é obrigatório fazer. Olha, obrigatório é uma palavra tão ruim, né? A gente falar obrigatório. Isso aqui é uma coisa que para você fazer, você tem que estar um pouco propenso, né, a seguir as instruções, a pegar, pegar, na verdade, a ideia do que a gente está fazendo aqui, que é de colocar a mão na massa. Alguns até colocaram aqui que é uma aula parecida com arte, né? Porque a gente tem que manusear muito as coisas e tal. E a arte a gente sabe que é muito importante. A professora Débora falou aí até no começo que essa ideia que a gente está reproduzindo aqui, ela começou lá em 1500, é isso, professora? Por volta de 1515, né, com Leonardo da Vinci, ele já fazia coisas incríveis aí, então.
Tudo isso desenvolve o quê? A criatividade. Eu acho que essa é a grande finalidade que a gente tem, fazer uma oficina desse tipo, de colocar a mão na massa, de construir coisas manualmente, com material reciclável, com material improvisado, é isso daí, é a criatividade. Essas coisas que são legais aí na nossa cabeça, né, na nossa mente criativa. Isso é muito bacana. Vamos ver se tem mais coisa chegando aqui. Tem muitos colocando presente. Eu quero lembrar aí vocês que esse tipo de coisa assim, vocês são todos bem-vindos. A gente sabe que vocês estão presentes porque vocês estão logados aí no aplicativo e tudo mais. Os professores também. Não há necessidade de colocar, eu sou, o meu nome é tal, o meu RA é tal, o meu RG é tal. Quando você entra no aplicativo, isso já fica registrado, tá legal? Não precisa, não. E a gente sabe que nesses momentos, sobretudo de pandemia, a gente quer conversar e tal, mas não precisa ficar colocando tantos ois e boas tardes e tal. A gente sabe que vocês estão... Olha aí que bonito que está ficando, hein? Olha só. Olha lá. É o suporte, né? Então, já temos aqui, isso, já temos aqui, olha, a base do nosso passarinho. E aí, agora a gente vai começar a parte mais gostosa, aquela que eu considero a parte mais gostosa, professor. Essa ranhura que foi feita aí, essa abertura, ela tem que ser feita com bastante cuidado, né? Porque tem que encaixar direitinho, né, Pro? Exatamente. E aí, assim, eu estou fazendo aqui a olho, mas você pode, com todo cuidado, fazer as medições corretas. E esse até seria o certo mesmo, tá bom? Mas como o nosso tempo aqui é super curtinho e a nossa aula voa, né? Eu estou fazendo, então, aqui com um pouquinho mais de pressa para que vocês possam, então, a gente possa ver esse passarinho pronto. Enquanto já vai colando uma parte. E aí, olha, lembra que eu falei das asas, então, né? Só para vocês entenderem aqui, ó. A gente vai colá-las assim, ó, para que ele fique assim, então. Tá quase lá, hein? Super rápido, prático e é um automato. É importante segurar um pouquinho, né? Se você tiver com cola branca, assim, vai demorar um pouco mais. E aí, então, é recomendável que você preste um pouco de atenção para que você possa olhar, então, como é que nós estamos fazendo aqui. Tem muita gente agradecendo, viu, essa aula de hoje, viu, Débora? Ai, que bom, a gente fica muito feliz. Esse dia foi preparado com muito carinho para vocês, para realmente a gente poder ter um dia diferenciado, poder pensar um pouco e olhar aqui. Para inovar, às vezes basta a gente olhar um pouquinho para as coisas que nós temos na nossa casa, como um pedaço de papelão. Nicolas escreveu aula top. Ah, Nicolas, um grande abraço para você, viu? Deve estar tentando fazer em casa, né? Olha aí como está o modelo já. Muito bacana, hein? Ainda vou arrumar o biquinho aqui, deu uma amassada aqui no nosso biquinho. Pronto. Estou segurando um pouquinho aqui, porque hoje, como o dia está um pouco mais frio, né, professor? A cola, ela não fica assim, ela não seca com tanta rapidez. Demora um pouquinho mais, Demora né? um pouquinho mais. A cola branca, então, vai ter que esperar aí uma eternidade, né? Ó, lembra Mas que eu vai falei? funcionar também. Agora chegou um momento bem importante aqui de vocês prestarem mesmo atenção, ó. Tá vendo? A nossa alcinha, ela tinha que ser maior para justamente fazer isso aqui, ó. Tá? Ó, veja que ela está passando. Olha só que legal. Bom, vamos finalizar aqui, né? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou passar já aqui um pouquinho. Vou passar por dentro e vou fixar aqui, ó. Na asa. Para colar, vou fazer a mesma coisa no outro, porque tudo que é bom passa rápido. Já estamos caminhando aí para os nossos 5 minutos finais, então, para que a gente possa ver, então, o nosso passarinho pronto. Vou fazer a mesma coisa aqui, olha, passei um pouquinho de cola, tá certo? Para fixar, então. Agora, adivinha o que escreveram aqui, Débora? Poxa, ficou muito legal. Puxa, que bonitinho, que bacana.
Legal. Alice Brito escreveu, por mais aulas assim. Que bacana. O Gustavo escreveu, está demais essa aula. Isabela escreveu que também está muito bonito. Está ficando lindo esse passarinho, escreveu a Camille. Que legal, a gente fica super feliz daqui. Bom, o que vai acontecer aqui agora? Eu vou mostrar para vocês, só para vocês seguirem o passo a passo, tá bom? O legal eu vou mais ou menos furar aqui, olha. Deixa eu ver a melhor parte para poder mostrar para vocês aqui na câmera. Ó, aqui pertinho, tá bom? Vou pegar com o próprio... Eu tô com palito de churrasco, né? Para fazer esse furinho, ó. Fiz. Vou fazer a mesma coisa aqui dentro com ele, tá bom? Passou. Vou fazer a mesma coisa no outro lado. A Monique, a Vânia e o João, Daniel, Thalita perguntaram se pode pintar, Pro. Por favor, para ficar à vontade. Olha Pedro só. Henrique escreveu, parabéns, Então, professora maravilhosa. Maravilhosa essa aula. Passarinho ficou top demais, escreveu o Matheus. Que bom que estão gostando. Muito bom saber que estão gostando. E a gente fica feliz aqui, né, professor? Preparado com muito carinho para eles. É, com certeza, e no tempo recorde, né? Porque isso, fazendo esse tempo aí... Pois em casa você pode tentar fazer com mais calma, né? Pintar, que nem a pintura, eu acho que é como a Débora falou, por favor, né? Pintadinho. Exatamente, olha só. Vou dar uma ideia, quem fez aí podia pintar e colocar nas redes sociais. Tem uma hashtag que a gente podia adotar? Tem, no final nós vamos falar dela. Legal. Ó, eu ainda trouxe aqui um olhinho, né? Para poder fazer, enfim. Como nós temos 3 minutinhos e esse aqui ainda está secando, né, pessoal? Eu vou mostrar um outro, então, que a gente preparou aqui, que está aqui, mas só para a gente poder não quebrar aquele que ele está secando. Se eu mexer naquele, vocês não vão conseguir ver ele pronto. Mas a intenção, olha, como esse aqui, né? Ele tem até uma peninha, mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui embaixo. Então, vamos pegar aqui na câmera, ó, tá vendo? O suporte da asinha, eu passei o quê, pessoal? Eu passei um clips. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Eu passei aqui, ó, um clips. Por que um clips? Porque nós vamos fazer uma alavanca nele. Então, vocês vão passar o clips, prender ele de um lado aqui, fazer uma leve barriguinha aqui, ó. Vamos ver se nossa câmera consegue aqui mostrar para vocês. Aê! E aqui do lado vai funcionar tipo uma alavanca. Vamos ver o que vai acontecer agora, pessoal? Vou segurar esse aqui. Opa, deixa eu segurar de um jeitinho que a nossa câmera consegue mostrar para vocês. Olha lá. O nosso passarinho, então, ó, mexendo as asas. Então, depois que ele secar tudo, vocês vão reproduzir essa alavanca, né? A gente furou, então, esses 2 suportes da asa, furamos a base dele, passamos, então, pelo suporte, né? De um lado ao outro. Do lado aqui, ó, nós fizemos colocamos para baixo, né? Fixamos isso. Vocês podem utilizar para isso o alicate, para fazer essa parte aqui de baixo. E transpassamos, então, para fazer uma alavanca, para justamente o nosso passarinho, ó, mexer, voar aí. Conta para mim o que vocês estão achando, como é que está isso, professor? O Gustavo escreveu aqui que eu tentei fazer, mas o meu parece uma galinha. Ué, sem problema. O Gleibson, acho que é isso, escreveu, passarinho ficou no estilo, professora. Olha! Luiz Felipe, muito lindo, bonito demais, professora. Professora top, a Camila escreveu. Que bacana, gente. Eu não tenho como fazer essa cobrança, mas vai ficar aí na sua consciência. Tem muita gente falando que não tem o material agora, mas prometeu que vai fazer depois. Quero só ver, hein?
Então, para a gente poder fechar com chave de ouro, porque infelizmente nosso tempo chegou ao fim, por mim eu passava a tarde inteira aqui, mas tem muita coisa boa, né? Depois de mim vem o Minecraft, e eu tenho certeza que vocês querem muito também participar dessa oficina. Então, vamos só fazer uma retomada, então, do que nós vimos aqui. Nós entendemos o que é cultura maker, aprendemos sobre automatos e seu funcionamento, colocamos a mão na massa e criamos um robô. E fica, então, o nosso convite a todos que nos assistiram, professores, estudantes, compartilhem os seus trabalhos nas redes sociais e coloquem a hashtag Dia D Movimento Inova. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado por estarem nos assistindo. Tem ainda muita coisa boa pela frente, né? A Fernanda já comentou um pouquinho e eu quero ver esses passarinhos na rede. É isso aí. A gente está saindo, mas daqui a pouco já entra mais programas aí, tem mais oficinas aí, aguardem. Um abraço, galera. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.